Olá, começa agora o FIB Notícias e este é o segundo e último programa de uma série especial produzida durante a 13ª Jornada Multidisciplinar da Unesp, que discutiu futebol, comunicação e cultura, logo depois do intervalo. FIB Notícias, apoio cultural, Easy Idiomas e Viagens Internacionais. De repente, a gente acorda e encara o futuro como uma chance de fazer melhor que ontem. E aí, você sente essa força, essa coragem que te leva para frente, para conhecer, pesquisar e descobrir que o melhor dessa viagem não é o passado ou o futuro, é presente. FIB, conhecimento presente para sempre. FIB Notícias, apoio cultural, Easy Idiomas e Viagens Internacionais. O FIB Notícias está no ar. Em 2011, a 13ª Jornada Multidisciplinar da Unesp de Bauru teve como tema Futebol, Comunicação e Cultura. O evento, que foi realizado entre os dias 10 e 12 de maio, teve a realização de mesas redondas, palestras e conferência. No dia 11 de maio, o evento apresentou sua primeira conferência com o professor Luiz Henrique de Toledo, que falou sobre a relação entre futebol, violência e sociedade. Eu acho que você tem aí, na verdade, uma forte ligação entre uma sociedade como a brasileira, uma sociedade industrial, moderna, os jogos competitivos, que na verdade ditam a maneira como a gente pratica a dimensão lúdica pela competição, e o futebol, que é a grande paixão, é o grande coqueluche das sociedades modernas, também desde lá do começo do século XX. Então, você tem uma história de longa duração entre essas três coisas. E a violência, ela está presente desde o começo desse grande movimento de esportivização das sociedades modernas. Ela não é um fenômeno isolado, episódico, e ela nem está muito vinculada a uma classe social determinada. Ela se espalha pelo futebol. Quer dizer, o futebol ele angaria milhões de pessoas que gostam dele, fanáticos, torcedores, empresários, jogadores, profissionais, e de algum modo ele se ergueu como uma potência esportiva também a partir de formas de violência ou explícitas ou veladas, pelas quais ele se tornou um esporte hegemônico na sociedade. A gente não pode ter aqui a ingenuidade de achar que a violência ela é uma dimensão que só ocorre entre torcedores. Existem várias formas de violência, né? E o futebol está sempre flertando com muitas delas. Uma desse tipo de violência que a gente vê é o racismo, né? Recentemente a FIFA, nos seus grandes campeonatos, promoveu essa campanha contra o racismo, que é uma forma de violência. Além desse tipo de ação, o que mais a gente poderia fazer, ou os clubes, as grandes instituições que organizam futebol, poderiam fazer para diminuir esses níveis que a gente encontra entre torcedores, até mesmo da mesma equipe? O que a gente pode fazer para pacificar o futebol brasileiro? Eu acho que a questão é complexa, mas enfim, primeiro voltar a discutir a violência. A violência ela ficou enclausurada dentro de um certo discurso tecnicista do Estado, jurídico, né, dos promotores públicos e da polícia militar. Se a gente começar, se você perceber, vou falar isso aqui hoje, os primeiros grandes debates sobre violência no Brasil, quando ela começou a aparecer de maneira mais sistemática, agora aqui nas últimas décadas, muitas pessoas da sociedade eram convocadas a dissertar sobre a violência. A violência era um fenômeno esparramado, que poderia trazer contribuições de vários profissionais. O que a gente notou foi que blindaram o fenômeno da violência para começar em cima dos torcedores e depois poucos profissionais dissertando e falando sobre ela. Sobretudo o Poder Judiciário, que é um discurso técnico, e a polícia, que é um discurso repressivo. Eu acho que uma boa maneira a gente começar a pensar a violência, que nós temos aí agora às nossas portas um mega evento, eu acho que é abrir de novo esse debate amplamente para a sociedade e voltar a discutir a violência de maneira mais clara, de maneira mais heterogênea, mais múltipla. Bom, recentemente o Ministério dos Esportes criou a Secretaria Especial de Segurança
para os grandes eventos, principalmente aí a Copa, as Olimpíadas. É um caminho correto isso ou ele deveria ter aberto esse debate antes de abrir a secretaria? É claro que as coisas tardam, mas é muito correto. Que inclusive uma pesquisadora da Unicamp foi convidada a produzir uma pesquisa sobre violência. Ainda não saiu essa pesquisa, uma outra matéria só que ela pôde dar em alguns órgãos da imprensa, mas ela foi chamada para dar opinião. Eu acho que aí nós temos agora um movimento de novo de retorno de pessoas que pesquisam, que pensam sobre a violência, para poderem dar palpite, que eu acho que aí de fato é uma medida excelente, embora estejamos atrasados sempre com relação a isso. Bom, com relação ao estatuto do torcedor, ele pode ser considerado uma ferramenta contra essa violência? Eu acho que ele é uma ferramenta desde que o estatuto seja uma arma para todos, né? Internalizado pelas pessoas. Eu acho que a gente usa pouco o estatuto do consumidor, ainda mais do torcedor. O que o estatuto deve tomar ciência é que ele não pode ser um instrumento somente do torcedor enquanto um consumidor de bens esportivos, que eu acho que é isso um pouco que ele acaba parecendo. O torcedor tem direito a reclamar aquilo que ele consome. Eu acho que o estatuto deveria avançar nessa discussão, né, e tomá-lo como um estatuto de direitos dos torcedores também, mas não direitos somente no sentido do mercado, daquilo que nós consumimos, não, no sentido de você produzir uma sociabilidade, uma cultura esportiva que seja mais generosa. Então, desse ponto de vista, eu acho o estatuto ainda uma peça, um instrumento ainda muito restrito à dimensão do consumo, que eu acho que isso me assusta um pouco. Bom, você enquanto antropólogo, pesquisador, você consegue imaginar os estádios no Brasil como na Europa, onde não há divisão de torcidas, eles sentam lado a lado, torcem, brigam não, mas aproveitam do espetáculo lado a lado? Eu acho que nós temos uma realidade diferente aqui. Ou seja, os estádios do Brasil eram misturados nos anos 60. Quer dizer, o aparecimento das torcidas organizadas fez com que os estádios cada vez mais ficassem cindidos entre torcidas. Eu acho que retomar esse diálogo é fundamental. Agora, não dá para você copiar modelos rapidamente e fazer com que esses modelos sejam internalizados pelas pessoas. As coisas têm que ser mediadas e aos poucos, né? O que não pode, acho que é afastar o torcedor do estádio, em nome primeiro de um medo que se generaliza, não vá ao estádio. Eu acho que isso é péssimo para o futebol e é péssimo para a sociabilidade do futebol, como até um ícone de brasilidade. Porque também o apelo que se tem do futebol aqui no Brasil é diferente do que o apelo que se tem na Europa, né? Nós temos que tentar também levar em consideração essas culturas diferenciadas. No dia 12, último dia do evento, a 13ª jornada trouxe a mesa redonda Futebol, História e Comunicação, com o professor Flávio de Campos e com o jornalista Celso Unzelt. História e Comunicação no Futebol, que é uma da mesa redonda que você vai fazer parte nesse evento aqui da Unesp. O que a gente precisa ter em mente quando a gente pensa em futebol, história e a comunicação? Então, na verdade a gente vai ter duas abordagens, né? A minha abordagem como historiador, a abordagem do Celso Unzelt como jornalista, como comunicador. São dois especialistas, dois letrados com abordagens diferentes sobre futebol, né? Um na área de comunicação, então a informação, o trabalho da precisão da informação, né? O esmero nisso, a velocidade, e um outro, um trabalho metodológico que pensa o futebol como objeto das ciências humanas em geral e objeto da história em particular. Então vai ser um pouco essa discussão, né? Em alguns momentos vai ter um embate, em alguns momentos a gente tem algumas diferenças, mas no geral a gente se complementa, né? Um precisa da expertise do outro para poder tocar o seu barco. Bom, dentro dessa questão de registros históricos do esporte e futebol, existe um rigor metodológico que tem que passar essas informações? Como que é feito esse trabalho? Como que vocês enxergam esse trabalho para a sociedade? Não diferentemente do trabalho do historiador em geral sobre qualquer outro tema, né? Então existe metodologia adequadas, dependendo do objeto de estudos, tem que se tomar pé, compreensão das linguagens específicas do objeto. Então, no caso do futebol, há uma linguagem corporal, há uma linguagem gestual, há um conjunto de táticas, há elementos de preparação física, ou seja, há uma série de componentes específicos do futebol que o historiador precisa dominar. Por outro lado, não há como estudar o futebol isolado do seu condicionamento social histórico. Há um contexto histórico que tem que ser levado em consideração. Sem isso, ou a gente trabalha o futebol como algo externo, isolado da sociedade, ou então a gente fica só no exótico, só no pitoresco, só no quantitativo, só no estatístico.
né? O estatístico ele pode ser retumbante do ponto de vista de algumas reflexões que a gente até gosta de acompanhar, mas do ponto de vista da construção histórica, o estatístico ele não explica nada, né? A gente precisa de um trabalho de reflexão, de análise e de reconstituição a partir da metodologia mais recente, mais desenvolvida da história, para poder ter um caráter explicativo para o futebol. Bom, em outra oportunidade a gente entrevistou aqui mesmo nesse evento a diretora do Museu do Futebol, que fica lá no Pacaembu, em São Paulo. Ela disse que praticamente inexistiam registros sobre a derrota do Brasil na Copa de 50, que ela teve que recorrer à Filmoteca Uruguaia. Ela disse que talvez o Brasil, a imprensa brasileira, tentou apagar esse dia muito triste para o brasileiro. Foi um atentado à história ou você enxerga isso de outra forma? Não, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem alguns registros na imprensa, esparsos, a Clara tem razão. No Uruguai, não só há registros abundantes, eu estive recentemente lá, fui visitar o museu em Montevidéu, que é no Estádio Nacional, o museu do futebol deles, não só registros abundantes, fotográficos, jornalísticos, como muitos livros. Muita produção acadêmica e jornalística a respeito de 1950. O que nós temos no Brasil? Registros esparsos, mas alguma coisa, até mesmo em termos de filmografia, né? Por exemplo, aquele curta do Barbosa, inclusive com o Antônio Fagundes participando desse curta, um curta interessantíssimo, sobre a derrota do Brasil em 50, mas não se deve desprezar um elemento importante que ainda dá tempo de resgatar, que é a memória oral. O conjunto de testemunhos e depoimentos que podem ser recolhidos, que podem ser resgatados e que constituem também matéria-prima para o historiador. Então, há material ainda vivo para ser resgatado, evidentemente. Isso tem um tempo, né? As pessoas que presenciaram a derrota do Brasil em 1950, elas já estão idosas, né? É um momento, talvez o último momento, a última oportunidade de resgatar esses depoimentos e trabalhar a história oral, trabalhar as entrevistas, os depoimentos como fonte, uma fonte importantíssima para esse trabalho do historiador. Bom, no Brasil existe, pelo menos na sua opinião, algum clube que trabalha melhor a sua história, a sua documentação histórica do que outros, ou algum que sirva como exemplo, algum caminho a ser seguido? Eu diria o seguinte, no Brasil é terra de cego em relação a isso. O patrimônio simbólico, o patrimônio cultural e o patrimônio histórico das agremiações, ela é muito pouco explorada. Evidentemente você tem uma ou outra experiência um pouco melhor. O São Paulo Futebol Clube lida melhor com esse patrimônio, o Corinthians recentemente, o Flamengo, o Internacional, mas é pífio se comparado, por exemplo, ao que faz o Barcelona em relação à sua tradição, à sua história, o que faz o Real Madrid, o que fazem os clubes italianos, o que fazem os clubes alemães, e não só os grandes clubes, não só por exemplo, o Sampoli de Hamburgo, que é um time pequeno que subiu agora, está disputando agora, vai cair para a segunda divisão, mas está disputando a primeira divisão do futebol alemão. E é um time outsider, é um time marginal, fica na região das docas portuárias. E para você ter uma ideia, a curiosidade desse time, o distintivo do Sampoli era uma caveira, símbolo pirata, era o time das prostitutas e dos marinheiros da cidade, e o patrocínio do Sampoli, por exemplo, era de um sex shop. Então, alternativo, mantendo a tradição da sua cultura e trabalhando isso como produto. Trabalhando isso do ponto de vista do mercado como algo que traz recursos para si. Então, o Brasil, né, os clubes brasileiros, perto do que fazem os clubes europeus, e fui lá na Europa, eu poderia descer aqui para o Boca Juniors. Na Argentina, o Boca tem um trabalho de valorização da sua memória, valorização da sua história, incomparavelmente maior do que qualquer outra agremiação do Brasil. Então a gente ainda está muito defasado, o nosso trabalho ainda tem muita coisa para percorrer para a gente ter um padrão legal de resgate dessa história.